Olá! Hoje a gente vai mergulhar na análise de uma resenha de livro que faz um chamado bem interessante, um chamado por uma, entre aspas, nova psicopatologia para crianças e adolescentes. E essa palavra nova já nos convida a investigar o que é que precisa mudar no jeito que a gente entende o sofrimento psíquico na infância. Então, vamos lá. A palavra novo é o coração da nossa investigação de hoje. Ela pode significar tanta coisa, né? Moderno, diferente, ou até algo que a gente estava simplesmente ignorando. O que será que ficou tão obsoleto a ponto de precisar de uma renovação completa? É isso que a gente vai descobrir juntos. Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos começar entendendo esse apelo pelo novo, depois vamos ver a tensão clássica entre sujeito e organismo. A gente vai explorar o enigma do diagnóstico, a clínica fora do consultório, o fenômeno da infância medicalizada e, por fim, vamos entender o que esse tal de novo realmente significa. Olha, esse apelo pelo novo tem um sentido duplo. Primeiro, é como se fosse um lembrete, sabe? Um lembrete do papel subversivo que a psicanálise sempre teve, lá contra a medicina do século XIX. E, em segundo lugar, é um convite bem claro para a psicanálise conversar com outras áreas, com outros saberes, mas sem, claro, perder a sua essência. Agora a gente vai para o centro do conflito. De um lado, existe uma lógica que olha para a pessoa e, basicamente, enxerga só a biologia, o organismo. Do outro, tem uma abordagem que valoriza a experiência única, a história de cada um. Essa tensão, acredite, define quase todos os caminhos do tratamento hoje em dia. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, essa lógica médica dominante foca em quê? Em eliminar o sintoma, muitas vezes com medicação, tratando o sujeito quase como uma máquina quebrada. Do outro lado, a abordagem psicanalítica para e pergunta, peraí, o que esse sintoma está querendo dizer sobre essa criança? E aí ela envolve a família, a escola, todo mundo nesse processo. A questão muda completamente. Não é só o que a criança tem, mas sim quem ela é. Isso tudo nos leva, claro, direto para a questão do diagnóstico. Porque, pensem bem, se uma criança não é só um organismo, como é que a gente pode diagnosticar? Esta abordagem nova propõe uma verdadeira virada de chave nesse campo. A palavra-chave aqui é diagnóstica, sabe? Em vez de pensar no diagnóstico como um carimbo, um rótulo fixo que se coloca na criança e pronto, a diagnóstica é um processo, é algo contínuo, é uma forma de compreender que vai se atualizando, se transformando junto com a própria criança, que afinal está em pleno desenvolvimento. Então, o pulo do gato é esse. A diagnóstica evita colocar as crianças em caixinhas. Ela entende a infância como um tempo de construção, um vir a ser, sabe? Um gerúndio. E com isso, ela consegue diferenciar uma dificuldade que é passageira de algo mais estruturado, focando sempre em como aquela criança está construindo a sua própria história, a sua identidade. E aqui, olha só, a discussão toma um rumo fascinante, porque essa citação não é de um psicanalista, ela vem de um geneticista do projeto Genoma Humano. Ele usa essa metáfora para descrever o genoma, o que mostra que até a ciência considerada mais dura reconhece a complexidade, o mistério que é o ser humano. Isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Uma das maiores descobertas do projeto Genoma foi que nós, seres humanos, temos quase o mesmo número de genes que um verme. Pois é, isso foi um verdadeiro golpe no nosso orgulho, né? Deixou muito claro que a complexidade humana não vem só da quantidade de genes que a gente tem. A grande revelação, na verdade, foi outra. Foi a de que o ambiente, ou seja, as nossas experiências de vida, é que regula a atividade dos nossos genes. Isso dá uma base biológica, fisiológica mesmo, para a ideia de que o que a gente vive e como a gente vive molda quem a gente é. Algo que, de certa forma, a psicanálise já dizia há mais de um século. Essa ética de escutar o sujeito, que encontra eco até na genética, não pode ficar presa dentro do consultório. A ideia é que ela se estenda para as instituições que fazem parte da vida das crianças. A família, a escola, os centros de saúde. E em cada um desses lugares, a proposta é a mesma. Na família, o que importa não é a estrutura, se é tradicional ou não, mas sim a função de cuidado. Na escola, é preciso ir além de um discurso bonito de inclusão que, na prática, ignora os conflitos reais. Nos CAPs, a técnica, por si só não basta. Precisa ter um espírito psicossocial. E na educação terapêutica,
tratar, educar, se tornam uma coisa só. Bom, agora a gente chega num ponto crítico da nossa investigação: a medicalização crescente da infância, que nada mais é do que uma resposta da nossa sociedade a uma demanda por soluções rápidas, imediatas, para problemas que são super complexos. A lógica por trás disso é muito sedutora, né? O remédio aparece como uma espécie de objeto mágico, uma promessa de que vai resolver na hora os conflitos, a angústia, o mal-estar. Ele oferece uma saída que não exige o trabalho, que é difícil, de escutar e entender o que está por trás daquele sofrimento. E, por essa perspectiva, diagnósticos como o TDAH ou o transtorno opositor desafiador podem ser lidos de outra forma. Não como uma falha da criança, mas como uma resposta dela, uma defesa contra uma pressão social e familiar que é esmagadora. Uma pressão que grita: se adapte, seja feliz e, principalmente, nos faça felizes. O nosso poeta Carlos Drummond de Andrade capturou esse perigo de um jeito assustador. Um homem feito em laboratório, planejado, sem defeitos, mas também sem amor, sem ternura, sem desejo, sem angústia que nos torna humanos. Um mundo que, na tentativa de eliminar o sofrimento, acaba eliminando a própria humanidade. E é com essa reflexão bem forte que a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. Depois de toda essa investigação, afinal, o que esse novo da psicopatologia realmente significa? E por incrível que pareça, o novo não é uma tecnologia, não é uma técnica revolucionária. É um retorno. Um retorno ao que a psicanálise tem de mais essencial. Uma clínica que é focada no sujeito, na sua história, na sua singularidade. E os princípios dessa clínica são muito claros. É sobre escutar qual é o lugar daquela criança nos desejos da família. É sobre sustentar uma posição ética que não tenta simplificar o que é ser humano. É sobre resistir à tentação de olhar para os sintomas e ver só uma doença. E, por fim, intervir de um jeito que abra espaço para a criança se construir como sujeito do seu próprio desejo. E a gente termina com essa pergunta no ar: se essa perfeição de laboratório, como a do poema de Drummond, significa o fim daquilo que nos faz humanos. Qual é o preço da imperfeição? O que do conflito, da dor, do mal-estar a gente está disposto a acolher para poder preservar nossa humanidade? Fica aí a reflexão.